caros alunos, hoje iremos iniciar nossa aula sobre as sílabas tônicas. Eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção na explicação das sílabas tônicas, tanto nas classificações de palavras, nas suas próprias classificações, nas classificações que as próprias sílabas têm, porque a partir das sílabas tônicas que a gente saberá pronunciar as palavras corretamente, para classificá-las, a gente vai saber colocar acento nelas, onde o acento vai corretamente. Então, vamos iniciar. Inicialmente, explicarei as sílabas tônicas e as três classificações em que as palavras podem ser classificadas. Então, as sílabas tônicas, primeiramente, elas possuem três classificações ao todo, que são muito importantes, essenciais, tá? Então, inicialmente, eu vou apresentar as três classificações para vocês, que é muito importante. Bem, as palavras possuem sílabas tônicas, ou seja, sílabas com uma entonação mais forte que a outra. A sílaba tônica de uma palavra é aquela onde existe uma maior intensidade de voz ao pronunciá-la, ao falá-la, né? Então, podendo estar acentuada ou não. Então, ela pode estar acentuada ou não, como não pode estar acentuada. Às vezes você vai encontrar uma palavra que pode estar acentuada, facilitando a classificação da mesma, como você pode encontrar palavras que às vezes não esteja acentuada. Para classificar as sílabas tônicas, deve-se contar da direita para a esquerda, para assim poder a classificar. Muito importante lembrar, sempre contar a palavra da direita para a esquerda. Muito importante, sempre da direita para a esquerda. Prosseguindo, é sempre importante lembrar que a sílaba tônica é uma classificação. Então, a sílaba tônica ela é uma classificação e dentro dela possui três classificações. Todas as palavras com mais de uma sílaba têm uma sílaba que se pronuncia com maior intensidade. Então, sem exceção, todas as palavras vão ter uma sílaba falada com mais intensidade, com mais força, mais alto. A essa sílaba chamamos sílaba tônica e as outras com menos intensidade chamamos de sílaba atônica. Então, ali temos mais uma sílaba, as sílabas atônicas, que são as sílabas com pronúncia mais baixa, com pronúncia menos alta, com pronúncia mais calma, menos tocável. Um exemplo, português é um ótimo exemplo. Português. O guês é uma sílaba tônica. O por e o tu são sílabas atônicas. Então, todo o resto que não for sílaba tônica, ela será sílaba atônica. Né? Bem legal, importante lembrar isso também. Prosseguindo. Também é muito importante lembrar que a sílaba tônica sempre vai ser a mais forte da palavra. E é sempre importante lembrar também que há só uma sílaba tônica em cada palavra. Só uma sílaba tônica em cada palavra. Como a tônica, uma
sílaba vai ser tônica. O resto vai ser todas as sílabas atônicas. Diferentemente das sílabas atônicas, a sílaba tônica, ela só possui uma sílaba na palavra mais forte. Repetindo, apenas a sílaba tônica terá uma sílaba mais forte dentro de qualquer palavra. Qualquer palavra, sem exceção, possui uma palavra tônica, ok? Continuando, sendo que a sílaba tônica sempre se encontra em uma destas três sílabas. Na última, que se chama oxítona, na penúltima, que se chama paroxítona, ou na antepenúltima, que se chama proparoxítona. Então, dentro da classificação de sílabas tônicas, nós temos mais 3 classificações, que são elas, repetindo, oxítona, paroxítona e proparoxítona. São 3 classificações da palavra dentro das sílabas tônicas, ok? Então, vamos prosseguir. São 3 as classificações que podemos ter nas palavras tônicas, como repeti anteriormente e falando novamente, sendo que elas são oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, são essas 3 classificações dentro das sílabas tônicas. São essas 3 classificações: oxítona, paroxítona e proparoxítona. Seguindo. Agora que vocês já conheceram as 3 classificações das palavras tônicas, que são oxítona, paroxítona e proparoxítona, vou detalhar elas para que haja um maior entendimento e verão que não é difícil de classificar as palavras, com as dicas a seguir. Então, a partir dessas 3 classificações dentro das sílabas tônicas, eu vou explicar para vocês como elas se classificam, quais as suas características, que são essenciais para que possamos conseguir com êxito classificar as palavras, as sílabas corretamente. Então, iniciando. Pelas palavras oxítonas primeiramente. Oxítonas são palavras cuja sílaba tônica esquerda, sempre. Dando alguns exemplos agora. Café, amém, Jesus, tatu, amor, macarrão, entre tantos outros que podemos observar. Então, essas palavras que acabei de comentar são apenas algumas que temos em tantas outras palavras que podem ser classificadas em sílabas tônicas oxítonas. Prosseguindo, são acentuadas as oxítonas terminadas em a, as, e, es, o, os, em e em. Exemplo de algumas delas: curió, nós, sabia, também, cajá e você.
C, como tantas outras que a gente pode classificar como sílabas tônicas que podem ser acentuadas com essas terminações. Prosseguindo, se a oxítona terminada em I ou em U ou até em US, o acento permanece sempre. Exemplos, Tuiuiu e Piauí. São esses os exemplos. Tendo apenas uma observação, as paroxítonas que apresentam as mesmas terminações não são acentuadas, ok? Sempre as paroxítonas que apresentem as mesmas terminações não possuem acentuação, ok? Continuando. Repetindo, as paroxítonas que apresentam as mesmas terminações não são acentuadas. É muito importante lembrar disso, ok? Agora vamos para as palavras paroxítonas. As paroxítonas são as palavras cuja sílaba tônica se encontra na segunda sílaba da direita para a esquerda, sempre da direita para a esquerda. Exemplos: carteira, alface, pipoca, cebola, macaronada, espinafre e mistura. Sendo que, para saber se recebem ou não acentos, segundo o novo acordo ortográfico, deve-se observar que acentua-se todas as paroxítonas terminadas em. Muita atenção aí, galera. Acentua-se todas as paroxítonas terminadas em R, X, N, L e ainda em I, IS, AN e ANS, ou até mesmo AUS, US e e ainda OS. É muito importante isso. Exemplo que a gente tem dessas terminações: revólver, tórax, hífen, amável, pônei, júri, lápis, órfã, irmãs, sótão, órgãos, bônus e álbum. São alguns dos exemplos. De acordo com as novas regras, não mais se acentua os ditongos abertos, como ei e ou, oi, como nos exemplos heróico, jiboia, ideia e assembleia. Bem interessante, não disse que a gente ia aprender a acentuar certinho as palavras? Então, ali são muitos dos exemplos. Agora vamos para as palavras proparoxítonas. Então, as palavras proparoxítonas são palavras cujas sílabas tônicas encontram-se na terceira sílaba, da direita para a esquerda. Sempre muito importante lembrar, sempre classificando as palavras da direita para a esquerda. E todas são acentuadas sem exceção. Então, as proparoxítonas não têm exceção nenhuma. Ela só vai ser uma proparoxítona se for acentuada, tá? Exemplos de algumas delas: lâmpada, árvore, tônica, código e entre tantas outras palavras. Então, é muito importante lembrar que a classificação das palavras sempre se dá no início, da direita para a esquerda. Muito importante sempre lembrar disso. E importante também lembrar que a classificação proparoxítona das palavras são todas acentuadas as palavrinhas que são classificadas em proparoxítona, ok?
Então, vamos para a próxima. Uma dica bem legal e bem importante para conseguir classificar com êxito certinho as palavras é para facilitar o entendimento sobre esse assunto, é que sempre deve prestar bastante atenção no modo do como a palavra é pronunciada, como as palavras são pronunciadas. Então, bastante atenção na hora de pronunciar as palavras. E sempre classificando, inicialmente da direita para a esquerda, da direita para a esquerda, ok? Assim, irá ser bem mais fácil para você classificar qualquer uma que seja, qualquer palavra, sem exceção, ok? Vamos lá, então. Vimos até agora que as sílabas tônicas não são tão difíceis assim de aprender, né? Nem de entendê-las, de serem entendidas, né? É só prestar bem a atenção na sílaba mais forte da palavra, que é a classificação, que aí, a partir disso, a classificação irá ser mais fácil e correta. A gente vai conseguir fazer a classificação e a classificar a palavra corretamente, a partir da pronúncia, né? Sendo que a palavra pode ser classificada em oxítona, paroxítona ou proparoxítona, como já havia destacado anteriormente. É bem importante a gente lembrar. São essas três classificações das sílabas tônicas. Então, as sílabas tônicas possuem três classificações. Primeiramente, oxítona, segundo, paroxítona e a terceira e última, proparoxítona. São essas apenas as três classificações das sílabas tônicas, ok? Então, prosseguindo. Porém, não há só as sílabas tônicas, mas há ainda as sílabas subtônicas e átonas. Então, a partir das sílabas tônicas, tem as suas classificações que vimos, né? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Então, agora, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre outras sílabas, que além das sílabas tônicas, existe ainda a sílaba subtônica e átonas, que comentei no início do vídeo. Então, portanto, agora iremos conhecer um pouquinho mais sobre essas duas sílabas, a subtônica e a átona. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre elas. Primeiramente, conheceremos a sílaba subtônica. Então, o que ela oferece para a gente? O que ela tem para nos mostrar dentro das palavras, dentro das classificações de palavras? As sílabas subtônicas só existem em palavras derivadas, que são as que provêm de outras palavras. Coincide com a tônica da palavra primitiva, ou seja, a sílaba tônica da palavra primitiva se transforma em subtônica da derivada. Podemos ter uns exemplos. Guaranazinho, a sílaba tônica é vi e a subtônica é na, pois era a tônica da primeira, Guaraná. Então, guaranazinho é um derivado de guaraná. Taxímetro. A sílaba tônica é x e a subtônica é tá, pois era a tônica da primeira palavra. Táxi, ou seja, taxímetro vem de táxi. A próxima palavra, propolina. A sílaba tônica é li e a subtônica é pro, pois era a tônica da primeira, própolis. Então,
Propolina vem de própolis. Então, o que nós entendemos sobre sílaba subtônica? A palavra vai ser subtônica a partir de que ela seja derivada de qualquer outra palavra. Só a partir disso, ok? Então, a sílaba subtônica a partir só de uma palavra derivada que ela vai se classificar como subtônica, ok? Então, vamos conhecer a próxima sílaba, que é a átona. Átona, onde todas as outras sílabas são denominadas átonas, ou seja, todas as sílabas que não são subtônicas e nem tônicas, elas são átonas, ok? Ou seja, a sílaba átona de uma palavra é aquela onde não é iniciada antecedente de voz ou pronunciá-la. Ou seja, não há uma força, uma maior entonação da palavra ao falá-la. Então, ela será átona, ok? Sendo assim, a melhor forma de entendimento da mesma ou do assunto é através de exemplos como esse, que eu vou lhes mostrar a seguir. Então, aqui são alguns dos exemplos que a gente pode oferecer para vocês. Primeiramente, árvore. Vamos colocar em sílaba ela, né? Árvore. A sílaba átona são vo e re. A sílaba tônica é ar. Uma que é acentuada e outra que ela é falada, dita com uma expressão mais alta, com uma intensidade maior, né? Outro exemplo, máquina, ou seja, máquina. As sílabas átona, são que e na. A sílaba tônica é o má. Por quê? O má é acentuado e a sílaba falada com mais intensidade, mais alto, mais intensa, ok? Outro exemplo, teste. As sílabas átonas é te, no caso. E a sílaba tônica é tes. Tes por quê? T-E-S. Por quê? Porque é falada com mais intensidade, falada com mais intensidade, mais alto, né? Ela não possui acento, mas ela é a mais alta, falada com mais intensidade, ok, galera? Espero que tenham entendido. Ou seja, resumidamente, pode-se dizer que para descobrir qual é a sílaba átona de uma palavra, basta encontrar a sílaba tônica, sendo que o restante das sílabas serão as átonas. Ou seja, coloca a palavra no papel, acha a palavra com sílaba tônica e o resto das letras, das consoantes ou outras letras que possuem na palavra, junta a sílaba vai ser átona. A partir de que você achar a sílaba tônica, o resto das sílabas são átonas. Sempre lembrando que a palavra subtônica é uma palavra derivada. A partir de que a palavra é derivada de alguma outra palavra, ela vai ser subtônica. Ela não vai ser nem átona, nem tônica, ok? A partir de que a palavra
não é derivada, aí sim, vamos procurar a sílaba tônica. E o resto das sílabas que sobrar vai ser átona. Ok, galera? Prosseguindo. É muito simples, não é mesmo? Retomando um pouco do que foi dito para que não haja esquecimento. Então, nós vamos iniciar, retomar um pouquinho do que eu já falei até agora, para vocês não esquecerem, pois é muito importante, ok? Prestem muita atenção. As palavras podem ser identificadas a partir de algumas classificações de sílabas, sendo elas a sílaba tônica, a subtônica e a átona, onde é nelas que partem as demais classificações. Então, inicialmente, existem 3 sílabas para a gente classificar as palavras em geral: a tônica, a subtônica e a átona. Quando vamos classificar a palavra, por exemplo, pegamos uma palavra derivada de outra palavra, ela vai ser subtônica. Então, a classificação dela é subtônica. Então, não adianta a gente tentar classificar nem ela como tônica, nem ela como átona. Ela vai ser subtônica, ok? Uma palavra derivada, ela vai ser classificada como subtônica. A partir de que a gente pega uma palavra com uma sílaba tônica, aí sim a gente procura a sílaba tônica na palavra que não é derivada de nenhuma outra palavra, procura a sílaba tônica e o resto das sílabas que sobrarem vão ser átonas, ok? Então, prosseguindo. Porém, devemos lembrar que cada classificação da sílaba tem sua própria classificação dentro dela, como explicarei a seguir. A sílaba tônica possui 3 classificações, como a gente viu anteriormente, né? A oxítona, a paroxítona e a proparoxítona. Já nas sílabas subtônicas, as palavras são classificadas somente quando são derivadas de outras palavras, ok? E, enfim, a sílaba átona, que é a partir do descobrimento das sílabas tônicas, que, enfim, o resto das sílabas serão átonas, ok? Então, é muito importante sempre lembrar que, quando uma palavra é derivada de outra, ela só tem uma possibilidade: ser subtônica. A partir de que você pegar uma palavra e ela não é derivada de nenhuma outra palavra, aí você vai começar a procurar a sílaba tônica. A partir do descobrimento da sílaba tônica é que a gente vai procurar as outras sílabas que são átonas, ok? Então, quando achamos a sílaba tônica, o resto das sílabas são átonas, ok, galera? Então, sempre lembrando de classificar as palavras da direita para a esquerda. Sempre iniciando a classificação das palavras da direita para a esquerda. Bem, caros alunos, por hoje é só. Espero que tenham entendido que esse conhecimento de passado tenha vindo a somar. Obrigada e até a próxima aula ou vídeo. Oi.